Nesta aula nós vamos apontar e direcionar o quanto é importante você entender que vai fazer uma grande diferença aí para os seus resultados se você se atentar com detalhes essa questão do financeiro. Essa opção, certamente, às vezes na correria nós deixamos os detalhes e às vezes nós podemos ser prejudicados, porque às vezes um pedido pode ser cancelado, um repasse não necessariamente pode ter vindo para sua conta e isso pode impactar diretamente aí no final do mês, é claro. Então eu queria que você se atentasse muito, mas com muito detalhe a essa aula, porque possivelmente vai te ajudar aí, claro, nos seus resultados. Observe que, por exemplo, a parte do financeiro, ele te traz um resumo de tudo que você precisa saber sobre o restaurante. Desde a questão das partes de repasse, enfim, de tudo aquilo que foi pago online, que foi pago com a sua máquina, enfim. Você vai ter todo um resumo que de certa forma, você vai conseguir conciliar com aquilo que você realmente vendeu. Então eu coloquei aqui uma opção sobre o mês de outubro. Entenda que nós estamos falando simplesmente da parte de delivery dessa plataforma específica, somente do iFood. A gente não está abrangendo sobre os outros serviços que nós temos do restaurante, desde o serviço à la carte, do atendimento na mesa, em outras formas de delivery. Isso é exatamente e simplesmente sobre as estratégias que nós utilizamos no iFood para que tenhamos resultado, e esses são os valores que estamos citando e mostrando na prática para que você também de verdade tenha resultados semelhantes a esse e, é claro, maiores, dependendo da estratégia que você utilizar. Eu vou te mostrar aqui sobre as vendas que nós tivemos em outubro. Nós tivemos todo esse período, na verdade são dois períodos na verdade, três períodos durante esse tempo, que dois foram fechados já e um aberto. Esse período é quando você fecha um ciclo e o iFood ele vai te fazer um repasse, enfim, ele vai te mostrar todos os valores que foram vendidos naquele período e aquilo que foi pago ele vai te repassar, ele vai cobrar as taxas dele, vai cobrar hoje, atualmente, R$ 130 por mês para aqueles clientes que passam de um faturamento acima de R$ 1.800 e 12% sobre a venda de cada produto. Às vezes você pode olhar assim de imediato, achar que 12% é muito, mas compreenda que todo o trabalho que ele faz de divulgação e trazer esse cliente para você, você economiza tempo, dinheiro com flyers, de uma divulgação sua direta. É claro que isso também você tem que entender que não necessariamente você precisa deixar de divulgar no Instagram, nas redes sociais como o Facebook, enfim, todas as redes que podem impulsionar e trazer uma venda direta. Mas o iFood ele te facilita, te cobrando esses 12%, que eu vejo hoje que certamente é uma empresa, um parceiro que te ajuda a criar estratégia e você foque naquilo que é importante, no core business do seu negócio, que é basicamente a questão da refeição, e eles cuidam de toda essa estratégia aí de vendas que vai te auxiliar. Então observe que existe sim esse período que nós temos que nos atentar, os períodos que foram fechados, nós temos que avaliar passo a passo para que a gente não tenha nenhum tipo de problema e perda financeira por causa disso. Aí tem aqui os resumos das vendas, a conta iFood, valor de vendas do meu restaurante recebido pelo iFood. Isso aqui foi recebido pelo iFood, tá? É recebido via restaurante quando nós utilizamos a nossa máquina de débito, créditos, vouchers, é isso que nós recebemos. O resumo dos pedidos, os pedidos entregues pelo restaurante, o que realmente foi entregue por nós, e os pedidos que foram cancelados. Olha que interessante, né? Às vezes nós não damos tanta importância de um ou outro pedido cancelado, mas se a gente for trabalhar aqui nesses pedidos cancelados, de 61 pedidos, a gente tem uma média de 27 pedidos, entenda que é um valor extremamente expressivo, né? Seria mais ou menos uma média aí de, sei lá, R$ 1.800, mais ou menos, tá? Se você colocar aí 3 vezes 6, R$ 1.800, tem pedido que é 27, tem pedido que é 33, e essa média aí, assim, é um valor extremamente, no final do mês, ele pode ter um impacto muito grande aí. Então é importante que você faça toda essa avaliação para que definitivamente você tenha controle do que realmente está acontecendo. Aqui estão, né, as informações voltadas
Para a parte de repasse, nós temos os períodos que foram fechados, né? Aqui são os totais. Você tem a conta do iFood, as taxas que foram cobradas e às vezes tem alguns cancelamentos, às vezes você paga o próprio motoboy do iFood e isso certamente está aqui em outros. Que você clicando, por exemplo, aqui você tem todo um resumo do que se trata aqueles valores. Crédito de cobranças avulso, taxas e comissões, conta do iFood. Então, essas informações, hoje para nós temos uma planilha que nós acompanhamos todos os pedidos de todos os dias e isso definitivamente a gente consegue ter um controle mais expressivo aí para que não deixe de passar nada. Isso é muito importante, tá, gente? É importante que você avalie isso com muito detalhe. E aqui você tem toda uma descrição, todos os detalhes de todos os pedidos, o que foi cobrado. Eu vou te dar exemplo de um aqui. Nesse caso, ele foi recebido um prato de R$ 23,90, ele foi recebido via iFood e eles tiveram uma taxa de 3,5%, que é uma taxa do iFood quando ele recebe por eles, de 84 centavos, e nós temos os 12% do iFood de 2,87. Então, resumidamente aqui, você teve um custo de aproximadamente uns quase R$4, então o líquido para você aqui sobrou aproximadamente R$20. Então, nesse caso aqui, é importante que você observe detalhes dos pratos que foram vendidos. Eu vou te dar um outro exemplo aqui também que vai facilitar para você. Nós tivemos uma venda de R$ 42,69 e nesse caso aqui nós não tivemos taxa de entrega, nada do iFood, nós recebemos esse pedido. Quando nós falamos recebemos, é que eu levei a minha própria máquina, o motoboy foi com a minha própria máquina e o cliente pagou para a gente. Então ele pagou R$ 42,69 na nossa máquina e o iFood descontou de nós R$ 5,12, que está relacionado aos 12% de comissão do iFood. Então essas informações são muito importantes e vai trazer uma grande relevância aí para os seus resultados. Então, fique atento, observe que essa questão financeira vai fazer uma grande diferença se você se atentar, se você tiver um planejamento, enfim, se você tiver uma ferramenta terceira aí que te ajude a controlar essa questão do financeiro. Um grande abraço e até o próximo passo que nós vamos falar sobre os cardápios.